Boa tarde, boa tarde. Hoje, 19 de dezembro de 2022. Eu sou o Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje, nossa quarta e última aula de desenvolvimento de sistemas de controle. Estou com as turmas 1 e 2 de Betim. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que, porventura, não puderam assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada que vai estar disponível para vocês na plataforma ainda hoje. Tranquilo? A qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, ou quiser manifestar alguma opinião aí, fique à vontade, pode ativar o microfone ou pode escrever no chat que eu estou acompanhando. Vamos que vamos, né? Boa tarde, Pedro, tudo bem? Pedro e Matheus. É, Vamos lá, né? Nós tivemos aí as atividades 1 e 2 que encerraram-se no dia 11 e agora estamos com a atividade 4, que é uma atividade múltipla escolha sobre os circuitos elétricos, pneumáticos, hidráulicos e de instrumentação. E a atividade 5, que é a apresentação do projeto de vocês, ok? Essas duas atividades, 4 e 5, para ser entregue até o dia 23. Ficar atento que dia 23 é sexta, não é domingo. Hein? Está viciado no domingo. Dia 23 é sexta-feira. Atividade 4 são exercícios relacionados ao desenvolvimento de sistema de controle individual e à distância. Tá mais condensado aí no capítulo 4, mas também nas unidades anteriores. Isso é uma unidade integradora. E atividade AD5 é o arquivo de apresentação do projeto, conforme o modelo disponível em ambiente virtual, que é o anexo 5. Tá? Os itens que devem constar na apresentação lá já foram citados na aula 1. Quaisquer dúvidas vocês podem citar aí que a gente tenta voltar lá para mostrar para vocês. Tá? As aulas estão gravadas no portal, não esqueçam. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre noções de projeto de hidráulica, noções de projetos de instrumentação e dúvidas sobre a atividade 5 EAD. Boa tarde, Arthur, tudo bem? Ok. O livro de desenvolvimento de sistema de controle está disponível para vocês no AVA, tá lá, tranquilo. E eu vou falar um pouquinho sobre hidráulica, né? Na atividade 4 tem alguns exercícios de hidráulica. Hidráulica entende-se por produção de forças e movimentos através do fluido hidráulico, do líquido, assim dizendo, né? Que normalmente é um óleo. Os fluidos hidráulicos representam um meio de transmissão de força. Sistemas hidráulicos podem ser basicamente diferenciados por hidráulica estacionária e hidráulica móvel. Tá? Hidráulica estacionária, os equipamentos, né, usados aí no torno, numa prensa, máquinas de produção e montagem de todos os tipos, linhas de transferência, máquinas de elevação e transporte, máquinas de injeção e moldagem, pontes rolantes, elevadores, prensas, são exemplos de aplicação da hidráulica estacionária. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Ricardo. A hidráulica móvel, né? O móvel é o que a gente chama de embarcado, né? Então, é todo dispositivo móvel, pode ser veículos, tá? Terrestres, aquáticos ou aeronaves, é tudo o sistema embarcado. Sistema basculante, tá? Plataformas elevadoras, as famosas PTA, né? Máquinas de transporte de elevação, máquinas de construção, equipamentos agrícolas, tem muito a questão da hidráulica, aviões, né? Subir e descer esse trem de pouso aqui é hidráulica, tá? Navios também, então tudo tem hidráulica, tá? Então a parte móvel é a parte dos equipamentos que não estão estacionários, né? A hidráulica móvel, comparativo tamanho, né? Acionamento de 100 kW, né?
O motor a diesel tem um tamanho. O motor elétrico, comparado com o motor a diesel para 100 kVA aí, tá? Ele já é bem menor, metade do tamanho. E o hidráulico é muito menor, tá? A máquina hidráulica. Então, uma das vantagens da hidráulica é essa, né? Ele é robusto e pequeno. Ótima relação peso-potência. As tecnologias para transmissão de energia, a gente tem a mecânica, através de engrenagens, correias, entre outras. A hidráulica, a transmissão de energia é pelo fluido líquido, né? Pelo líquido, fluido hidráulico. E a pneumática pelo ar. Comparação quantitativa, força, velocidade e precisão. A mecânica tem boa força, a hidráulica tem ótima força e a pneumática tem força limitada. Então, a hidráulica é mais forte e ganha força. A mecânica tem ótimas velocidades, a hidráulica tem baixa velocidade e a pneumática tem boas velocidades. Precisão, né? Mecânica tem boa precisão, ótima precisão mecânica, boa para hidráulica e precisão limitada para pneumática. Então, a hidráulica está tirando aí a questão da baixa velocidade, se comparado com os outros, ela está bem na fita. As vantagens da hidráulica, transmissão de grandes forças usando pequenos componentes, posicionamento é preciso, capacidade de vencer a inércia de grandes cargas, ou seja, começar um movimento com peso muito grande, operação suave e reversa, ele vai e volta, controle e regulagem, dissipação favorável de calor, né? Ou seja, aumentar o calor eu não perco em força, pelo contrário, né? Ela é favorável, eu ganho em força. Desvantagem, poluição do meio ambiente em caso de vazamento, só em caso de vazamento, né? O vazamento do óleo, perigo resultante de pressão excessiva, as pressões quando se trabalha com a hidráulica são muito grandes, então o equipamento tem que estar muito preparado para ele não romper. Sensível a variações de temperatura, alterações na viscosidade, né? Então, a viscosidade do líquido interfere muito. Risco de incêndio, tá? Se a temperatura exceder muito no óleo, ele se torna inflamável, tá? E é sensível à sujeira, né? Então, a sujeira atrapalha a movimentação dos componentes. Cadeia de comandos dos elementos hidráulicos, a gente tem os elementos de trabalho, que são os cilindros, atuadores, né? Elementos de controle, são as válvulas de controle, né? Pressão e tanque. E o elemento de produção, tratamento e distribuição, que é a unidade hidráulica, né? Aqui dentro tem uma bomba, é um tanque, uma bomba, uma válvula reguladora, limitadora reguladora de pressão e fornece a pressão no sistema e o fluido vai e o fluido volta para o tanque para ele ficar recirculando. O grupo de acionamento, né? Aqui a gente tem essa unidade que produz o fluido, suporte de bomba e motor dos outros componentes, aqui é a bomba hidráulica, né? Aqui é o tanque. Reserva para fluido hidráulico, é o tanque. Separa a água e materiais sólidos, vai ter um separador aqui, um filtro. Dissipa calor. A simbologia desse elemento todo de baixo aqui é essa aqui, né? A bomba, o tanque em si, que é essa representação aqui, a bomba, o motor da bomba, a válvula de limitadora de pressão, quando a pressão excede um determinado valor, ela libera o fluido para ele voltar para o tanque. Então, eu regulo a pressão de saída, limito a pressão de saída, é uma limitadora. Grupo de acionamento, aqui a gente tem os elementos, né? Então, a linha de retorno, o óleo volta por aqui, cai aqui dentro aqui. Eu tenho uma escotilha para manutenção, um filtro de ar, né? Para não entrar poeira, visor de nível aqui, parafuso aqui, o chamado bujão de drenagem, quando eu quiser esvaziar o tanque. Essa gincana aqui, ela é para separar os objetos sólidos no retorno, para ele não ir para a parte de admissão aqui.
O filtro de sucção, a bomba vai puxar aqui, mas vai passar por um filtro. Algumas impurezas podem ficar aqui no filtro. Tubo que aspira, que puxa, que a bomba puxa. O motor elétrico, tá? Que é a bomba hidráulica. A válvula limitadora de pressão, fica aqui junto aqui. A linha de pressão, que é a saída do sistema. Então, todo esse conjunto aqui é o grupo de acionamento. Os atuadores, né? Atuador linear de simples ação, a gente tem ele, retorno por mola, que é muito raro na hidráulica, tá? Força de uma mola comparado com a hidráulica é muito pequena, então não tem muito valor, não, tá? Até mesmo a questão da inércia é mais aproveitada no retorno no cilindro de simplização na hidráulica. Tá? Mas aí o princípio de funcionamento é encher a câmara traseira aqui de óleo, coloca o óleo aqui, ele empurra, tá? Liberou a saída do óleo aqui, a mola faz ele voltar. Então, a simbologia é essa. Simplização, retorno por inércia, mesma coisa, então o próprio peso do sistema faz ele voltar, já é colocado. Duplação, né? Coloca o fluido de um lado, ele recua, o fluido do outro ele avança. Então, que é o que a gente faz com a pneumática, é o mais usado nos sistemas, principalmente quando a gente quer ter controle de avanço e retorno. Tá? Também duplação com amortecimento no final de curso, para ele não dar um impacto aqui. Tem um material aqui que, além de prensar o próprio fluido aqui, tem uma buchinha aqui que prensa o próprio fluido e não deixa ele bater. Tá? Ele trava pelo próprio fluido no final aqui, o acúmulo do fluido. Tá? Então, aqui tem os ajustes do amortecimento. Isso é vantajoso para aumentar a vida útil do atuador. O atuador rotativo, que a gente chama de motores hidráulicos, né? O símbolo dele é aqui. Se ele tem apenas uma seta, ele foi projetado para rodar em apenas um sentido. Se ele tem as duas setas, é que ele trabalha nos dois sentidos. Esse aqui de baixo aqui, ó, é o motor de paleta, as paletas aqui, e esse é o motor de engrenagens, tá? O próprio desenho do engrenagem já identifica o tipo dele, tá? Motor hidráulico de engrenagem, motor hidráulico de paletas. Válvulas, né? As válvulas de controle, né? As válvulas direcionais, conforme a norma é 1219, né? Simbologia dela, o número de posições da válvula, o número de traço indica o número de vias, né? Que é as conexões dela. Tá? As setas indicam a direção, sentido do fluxo, que é o óleo, para onde ele vai se movimentar. Os T's representam o bloqueio do fluxo, ou seja, um ponto que está fechado nesse momento. Esse triângulo preto aqui representa o fornecimento de energia, né? A pressão hidráulica, a bomba, é um elemento simplificado. Esse símbolo aqui é o tanque, onde o fluido retorna. Então, o fluido sai daqui com pressão, retorna aqui sem pressão. Aqui algumas válvulas, né? Essa válvula aqui, ó, duas vias, né? Duas posições, duas conexões, normal aberto, então ela permite passagem do P para o A aqui, tá? Essa é a outra, duas vias normais, normal fechada, duas vias, tá? O normal fechado. Por que eu falo que ela é normal fechado? Olha onde o P está. Se o P encontrar um T aqui, é porque ele está fechado. Tá? Aí o A aqui está encontrando o T. Se o A encontrou o T, é porque está aliviando. Essa aqui é a duas vias normal aberta, porque o P está indo direto para o A. Essa é uma duas vias. Na duas vias não tem questão de aberto e fechado, né? Tá? P para B, A para T. Tá? Quatro vias, duas posições. Quatro conexões, duas posições. A gente tem também aqui quatro conexões, três vias, quatro conexões, três posições, tá?
CF quer dizer centro fechado. Chegando no centro, está tudo fechado. Tá? Isso é uma válvula que é boa para travar o cilindro em qualquer posição. Tá? Essa é também é uma 4 3 vias, tá? Só que ela é sistema tandem. Tá? Tandem, quando ela está no centro, a pressão aqui, ó, vai direto para o tanque, ou seja, alivia a bomba para não gastar energia. Essa também é a 4 3 vias, né? A gente fala que o PF está fechado e o A e B está indo para o tanque. A e B está indo para o tanque. Tá? Isso aqui é também é uma 4 3 vias, tá? A e B está indo para a pressão e o tanque está fechado, tá? Pelas conexões. E essa aqui é uma 4 3 vias, conexão em H, tá? Ou seja, tá tudo interligado, tá? Chama centro H porque o P está indo para o A, está indo para o B e está indo para o T. O lugar mais fácil para ele ir é para o T, então ele vai para o tanque. Os tipos de acionamento, né? Acionamento geral, que é o manual, né? O botãozinho facilitado, sistema de alavanca, pedal, came, rolete, mola, piloto, solenoide, tá? Que é o sistema elétrico. Esse é o mais usado na parte da automação, hoje é solenoide. Diagrama de componentes hidráulicos, né? Com a etapa de especificação de componentes hidráulicos concluída, o técnico de automação deve elaborar o diagrama de circuito hidráulico do projeto com a inclusão de componentes hidráulicos especificados conforme cada aplicação. O diagrama hidráulico da figura a seguir representa o circuito hidráulico básico que pode ser aplicado para as funções de fixação, elevação ou ainda prensagem. A gente tem aqui um sistema de controle, tá? A gente regula o fluxo aqui, tá? Apenas no avanço, tá? No retorno aqui é retorno rápido. Então aqui a gente tem o sistema da unidade hidráulica, o motor, a bomba, tá? A válvula direcional, o fluxo só vai nesse sentido, tá? E controla o atuador. Aqui a gente tem um filtro, tá? Mais uma válvula unidirecional aqui, um manômetro e a válvula reguladora de pressão. Então, tudo isso aqui faz parte do sistema do circuito hidráulico. Em processo de maior complexidade, utilizamos elementos de eletrohidráulica, já usa sistemas elétricos, ou ainda elementos de hidráulica proporcional. Nas figuras a seguir, temos exemplo do circuito eletrohidráulico. Então, olha, observa aqui, ó, isso aqui é uma bobina. Então, um Y1 e Y2 são as formas de comando dessa bobina, dessa válvula. Y3 e Y4. O sistema do tanque aqui da unidade, grupo de acionamento. E os fins de cursos aqui, ó. S2, S3, S4 e S5. Então, todos esses sistemas aqui formam um circuito elétrico para o acionamento, tá? Então, a lógica de funcionamento vai estar de acordo com o acionamento aqui, ó. Tem um botão S1, quando acionar ele, tá? Aí vai vir acionar o K1, o que o K1 faz? K1 liga o Y1, Y1 manda o atuador 1 avançar e assim a análise continua, para vocês verem. Sobre a questão da hidráulica, alguma pergunta, alguma colocação? Fique à vontade. Sem perguntas, então vamos lá. Projeto de instrumentação e controle, tá? Em todos os processos industriais, há necessidade de controlar de maneira adequada variáveis como pressão, vazão, nível, temperatura, entre outras. Esse controle consiste em manter variáveis dentro de valores desejados para determinados processos. Como o controle manual desses processos seria muito difícil, a área da instrumentação e controle dispõe de mecanismos e soluções automatizadas que facilitam muito o trabalho do técnico na automação de todos os demais profissionais envolvidos na automação industrial. A gente tem a questão da documentação, né?
No desenvolvimento de projetos, a tendência atual é centralizar em uma única sala, que a gente chama de sala de controle, todas as indicações e os controles necessários para a operação de uma planta, né, através de software supervisório, por exemplo. A centralização permite que as informações de todas as variáveis de processo sejam analisadas de forma mais ágil, facilitando a tomada de decisões e a redução da quantidade de funcionários envolvidos no controle de produção. Tá? Para fazer isso, a gente tem o diagrama PID, né? Tá? Conhecido internamente como PID, diagramas. Tá? Trata-se de uma forma utilizada para documentar e obter informações, como identificar quais dispositivos e instrumentos de medição estão instalados, onde esses dispositivos e instrumentos estão instalados, qual a funcionalidade desses instrumentos e dispositivos, quais instrumentos estão relacionados entre si, uma malha de controle. Então, essa é a função do PID. Sofia está perguntando, o slide do projeto que a gente está fazendo no presencial não tem nada a ver com o que você está pedindo. Nem os itens da apresentação online batem com o que está pedindo na aula presencial. Como você resolver? Olha, se vocês estão fazendo um projeto, vocês têm o planejamento do projeto. Então, tem que colocar na apresentação o planejamento do projeto. Tá? Esse planejamento tem um cronograma que foi apresentado para vocês na primeira aula. Tá? Qualquer que seja o projeto que vocês estão fazendo aí, ele tem diagramas. Não tem como você fazer um projeto sem desenhos, diagramas. Se ele é só elétrico, vai ter o diagrama só elétrico. Se ele é só pneumático, vai ter o diagrama só pneumático. Se ele tem programação, tem que ter o diagrama, tem que ter a programação tem que estar aí. Tem alguns, por exemplo, que fizeram programação do Arduino. Quem fez programação do Arduino é só dar o print da tela do Arduino e colocar. Tá? Os itens são os mesmos, não vai alterar. Tá? Alguns já mandaram, eu já analisei. Tá? Quem está fazendo o projeto tem. Quem está usando o Arduino tá? Tem a conexão elétrica com o Arduino. O software, se não me engano, o ThinkCAD, que é do AutoCAD, e faz essas conexões. Aonde vocês estão fazendo o projeto tem como documentar. Okay? Então, tudo que está pedindo no, no anexo 5 dá como vocês fazerem. Não vai sair igual ao projeto do CAD, esse CAD Simo que eu fiz. Que eu fiz a aula 2, praticamente a aula 2 e 3 em cima do CAD Simo, que é o diagrama elétrico e programação de CLP. Mas quem está fazendo com Arduino, pelo que eu vi, talvez seja o seu caso aí, é só colocar as conexões do Arduino e a programação do Arduino. Onde você programa o Arduino, pega o print do programa e coloca na tela. Aí já é a programação. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Você não vai colocar o diagrama, preocupar em colocar o diagrama do sistema de garrafa. Você vai fazer o desenho da interligação do Arduino. E alguém aí pôs um Arduino um, é, com uma estação de solda, interligação. O pouquinho que fez lá o sensor de temperatura e onde vai atuar, né? Sensor e atuador no Arduino já é o diagrama. Certinho, Sofia? Você fez a pergunta lá, eu já respondi lá na aplicação lá, tá? Mas parece que essa é a sua dúvida aí. Se continuar com dúvida, no final da aula a gente vai estar mais tirando dúvida aqui sobre a atividade 5. Ok? Qualquer momento você pode perguntar novamente. Aí, falando do PID aqui, né? Aqui é um exemplo do PID, tá? A gente tem todos esses símbolos, essas características que a gente viu aí em instrumentação, a gente viu em implementação de dispositivos, toda essa questão da documentação para a instrumentação, tá? De acordo com a norma ISO 5.1, né, os equipamentos são dispositivos integrantes de um processo que normalmente realizam uma tarefa, tais como torres de destilação, bombas, vasos, tanques, reatores, trocadores de calor, esclarificadores. Ainda segundo a norma 5.1, os instrumentos são todos dispositivos utilizados para medir,
registrar, monitorar ou controlar as variáveis de processo em uma determinada planta industrial. Ou seja, são os transmissores, os sensores, indicadores, controladores, atuadores, inclusive as válvulas, são instrumentos. Tá? O tag name é um conjunto alfanumérico que identifica a variável medida, a função do instrumento, a área onde está localizado e a malha que pertence. Assim, o tag name é o registro de nascimento do instrumento. Vejo como exemplo a figura a seguir aí, né? O transmissor de vazão localizado na área 210 malha 1, né? Então, está aqui ó, o FT 210-1, tá? Então, os códigos aqui, né? Identificação funcional do instrumento, a primeira letra. Letra de modificação, né? Essa funcional aqui, o F aqui é vazão, né? Flow, tá? Letra de modificação é um T de transmissor, tá? A área aí vai ser a área 210, né? A área grupo setor, e o número do instrumento. Então, essa identificação funcional é a variável que está medindo, letra de modificação é a função do instrumento, a área de atividade do instrumento e o número da malha. Então, é uma forma de identificar o tag name, tá? Aqui a gente tem um exemplo, né? Um TRC 2A, né? Primeira letra, letras subsequentes, número da malha, sufixo opcional, identificação funcional e identificação da malha. Então, isso aqui é a função do instrumento, isso aqui é a localização do instrumento. Tá? Para a primeira letra ali, P é pressão, T é temperatura, F é vazão, L é nível. A gente ainda tem as outras analíticas ainda que a gente pode estar usando. E as letras seguintes representam a função, I é indicador, R é registrador, o C é um controlador, o T é um transmissor, o V é uma válvula, o S é um interruptor, um switch, o A é um alarme, o A pode ser acompanhado do H ou do L, né? Alarme de nível alto, alarme de nível baixo. Aqui a gente tem uma tabelinha com a grande maioria dos sistemas que pode ter aí, né, no processo. As variáveis, aqui já tem até as analíticas, densidades, pH e vibração, tá? As analíticas, quando não tem um nome, a letra específica para ela, usa o X, tá? Ok? Aí você põe no sistema lá a identificação dele, que tipo que é, e ele como sensor, como transmissor, como indicador, como controlador, registrador, como chave, como válvula de segurança, para cada uma delas aí. Então, a grande maioria dos processos vai encontrar essas combinações aí. A tabela a seguir mostra as localizações de tipos de instrumentos possíveis de serem representados, né? A gente tem instrumento discreto, que é um círculo, instrumento compartilhado, é um círculo dentro de um quadrado, computador, que é essa figura geométrica aqui, e o controlador lógico, o controlador programável, está dentro do quadrado, um quadrado com giro de 90 graus. Aí as posições deles é que vão definir, né, a localização, né? Localização principal, normalmente acessível ao operador se ele tiver uma linha no centro. Se ele não tiver a linha, ele é montado no campo, tá? Se ele tiver duas linhas contínuas, tá? Ele é um auxiliar montado acessível ao operador, tá? E uma linha ou duas linhas pontilhadas é não acessível ao operador. Acessível ao operador é que ele está visível e o operador consegue acessá-lo do lado de fora do painel. Se tiver que abrir o painel, o operador não pode abrir o painel, tá? Então ele é inacessível. As linhas de sinais, que a gente já viu anteriormente, né? Só recapitulando para vocês aqui. Ok? E a questão de especificação de equipamentos de processo de controle de vazão, né? Aqui tem alguns exemplos, inclusive tem questões da atividade 4 foram retiradas dessa parte do livro, tá? A malha de controle de vazão possui equipamentos na parte externa e interna. Na planta, na parte externa está o reservatório de água ligado a uma bomba trifásica, tá? O tanque de cozimento, tudo está aqui. Essa bomba é o B01. Para a sucção da água do reservatório, e o inversor de frequência, o FY01.
com a comunicação Profibus para controle de velocidade de rotação da bomba trifásica. Então a gente tem o diagrama está aí, ó, ok? FY01, tá? E o B1 está aqui, ó, B01. Na parte interna da planta está o tanque de cozimento, onde está montado um rotâmetro, o FI02, instalado na linha de bypass, né? Tem uma linha paralela aí. Um transmissor de vazão, tá? Transmissor indicador de vazão, F02. E uma válvula, né? Válvula de vazão, por isso está o F aqui, 02. Tipo globo, em linha com bloqueio e bypass. O transmissor de vazão, que é o FIT02, gerará um sinal contínuo de controle de vazão, que é o FIC02, que, com base no erro existente entre o valor medido, que é o PV, e o valor desejado, SP, set point, né? Emitirá a saída do elemento final de controle na malha, ou seja, vai mandar fazer uma ação. Esse elemento final de controle pode ser selecionado entre o inversor de frequência, que é o FY01, que regulará a velocidade da bomba, ou a válvula FV02, que irá variar o seu posicionamento, restringindo a vazão em virtude do sinal do controle da malha. Então, você tem toda essa estrutura aí, ó. Então, tem todo o processo aqui, ó, ou a válvula, ou a regulagem da velocidade do motor. Então, todo o processo fazendo isso. Então, isso aí é um exemplo típico de um sistema de instrumentação usando a norma 5.1. Tá? Em um projeto de vocês, teve um dos projetos aí que apresentou um sistema de PID de controle de temperatura, mas acho que não foi nessa escola, né? Controle de nível. A malha de controle de nível de água do processo de banho-maria é realizada em um tanque fechado de cozimento, que é o tanque de cozimento, tanque 1, tá? Com capacidade de 1.000 litros, ó, de 100 litros, desculpa, por onde convergem as vazões de água. Essa malha é composta por um transmissor de nível, transmissor indicador de nível, LIT01, do tipo pressão diferencial, né, par diferencial, um visor de nível LG1, né, tipo tubular, uma válvula de controle de nível LV1, do tipo globo, e um rotâmetro, tá, que é um indicador de vazão, instalado na linha do bypass. A medição do nível é realizada pelo transmissor indicador de nível 01 e é enviado ao controlador, né? Controlador indicador de nível 01, com o intuito de fazer com que o nível do tanque se mantenha estável em função da vazão da saída da água de nível, tá? Da LV1 e da saída da água evaporada pela água de controle de pressão, tá? Que é o PSV01. Figura representa o tipo de controle de processo de nível. Então, todo o processo está aí, ó. Sistema de nível é a variável L, né? Então, tudo que começar com L, tá, tem a ver com nível, ok? E esse aqui que está aqui, o P aqui, é pressão, tá? Então, é uma válvula de pressão. Só abre se a pressão aumentar muito. Vai ver aqui, tá? Indicador de nível aqui, um transmissor indicador de nível. Então, todo o processo de controle do nível vai estar aí dentro dessa estrutura. Com a função dele, você consegue verificar pela leitura da interpretação da norma 5.1. Até aí, sobre sistemas de instrumentação, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem comigo. Arthur, ok? Caio, ok? Então tá bom. O, Vocês não estão desenvolvendo na preparação dessa aula, né? Que o objetivo aqui é tirar dúvidas sobre o projeto do como fazer, como documentar.
o projeto do fechamento de garrafa. Não é o caso de vocês, aí a escola de vocês não optou por isso, tá? Mas que eu posso deixar aqui para vocês, né, é a questão da documentação, né? Isso aqui é a questão de funcionamento, tá? Funcionamento básico, que vocês podem estar fazendo isso, descrevendo esse funcionamento básico do projeto que vocês estão fazendo lá, cada um está com um projeto diferente. E pode gerar imagem, se tem como gerar imagem, se vocês fizerem slide, quiser documentar, vocês podem estar colocando na apresentação também. Não precisa ficar preso ao que está lá, nós temos que colocar os itens principais. As entregas, né, foi o que a Sofia perguntou aí, né? Vocês têm que fazer o planejamento do projeto, planejamento bem básico, acho que é o anexo 1, se não me engano, os anexos lá, tá? O levantamento dos custos, quais os elementos que vocês estão usando no projeto de vocês, tá? E o preço de cada um, só colocar lá no site, lá qual site colocou, se é Mercado Livre, tá? Quem colocou lá no... Quem mexe com Arduino, né? Tem um site específico lá de BH aí que tem aí, esqueci o nome de qual agora aí, tá? O Senai, inclusive o Senai até compra nele, tá? Memorial descritivo, que é o básico do funcionamento, também está no anexo lá. O circuito, né? Aí a gente coloca aqui circuito, talvez seja esse é o tema da pergunta da Sofia, né? Circuito eletropneumático do projeto, né? O que que acontece? É, para o sistema de fechamento de garrafas, aqui já dá para a gente definir que é um sistema eletropneumático. Mas no caso de vocês aí, que estão fazendo projetos diferentes, tá? Se o projeto envolve eletrônica, vocês vão fazer o circuito eletrônico. Então, todo projeto de vocês de automação, ele tem como ser documentado, tá? Algum diagrama com a interligação dos componentes, mesmo que use o Arduino, tá? O software Tinkercad da AutoCAD, tá? Você faz online lá, você pega os elementos lá, coloca lá e depois dá um print na tela, tá? Tem o Proteus faz isso, tem vários softwares que fazem isso. Quando vocês trabalharam Arduino, vocês devem ter visto isso, ok? A programação do projeto. Se você fez um sistema com um Arduino, por exemplo, igual alguns citaram aí, tá? É o programa, né? É, abrir, vocês estão lá no Uno lá, né? Vai lá, abriu, copia o programa, a linha de texto lá e coloca. É a programação, se quiser comentar, né? O ideal é quando um programa que ele esteja identado e comentado, né? Tá? Principalmente numa documentação de projeto, onde várias pessoas vão ver, tá? Mas é questão simples. E a apresentação, né? Então, a apresentação ele vai precisar dentro dela tem que ter um planejamento, né? Um cronograma com um planejamento e cronograma, tá? Levantamento de custos, um memorial descritivo que é falar sobre o projeto, e os diagramas elétricos, eletrônicos e programação. Esse diagrama aí, se você vai usar pneumático ou não, vai depender do seu projeto. Se vai usar elétrica ou não, vai depender do seu projeto. Se vai usar eletrônica ou não, vai depender do seu projeto. Mas o seu projeto tem que ter um diagrama, tá? Se ele é uma programação, se ela é de CLP, você pode estar colocando em Ladder, em Graph7, na linguagem que você optar por programar. Se você vai colocar em Arduino, você vai colocar a programação do Arduino. Se o seu projeto é programar Arduino, você vai colocar a programação do Arduino e eu vou interpretar para avaliar a programação do Arduino. Só isso, tranquilo. Né? Não é porque o projeto de vocês envolve outros itens que a apresentação vai ser muito diferente, não. Tá? A apresentação vai estar no mesmo estilo, só que aproveitando as características do projeto de vocês. Não vai abrir mão da documentação, tá? Ok? Nesse sentido que eu quis dizer. Alguma dúvida, alguma pergunta? Falem comigo. Sim, Pedro. O diagrama,
tá? Só para me falar em cima da sua situação. Você está trabalhando com Arduino? Sim, né? Se você está trabalhando com Arduino, Arduino vai ser um circuito quase que um circuito eletrônico. Então, em vez de você estar com o diagrama eletropneumático do seu projeto, você vai ter um desenho que vai ter lá a placa do Arduino e os elementos que vai ser ligado na placa, tá? O Tinkercad, se não me engano, tá? Tem algum tempo que eu não uso ele, tá? Ele pega tudo isso e faz esse desenho. Vocês usaram o que para programar o Arduino aí? Tá? Aí você vai fazer o desenho em cima dele. Por exemplo, quando faço desenho com Arduino, eu uso o Proteus. Eu gosto de usar muito o Proteus. Mas a grande maioria das pessoas aí, dos colegas que trabalham comigo, usa o Tinkercad. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para você. Tem tanto tempo que eu não trabalho com ele. Aqui tem um exemplo aqui, ó, da Tinkercad, ó. Ah, isso aqui já é um desenho. Lógico que não é o seu diagrama, tá? Não é o seu diagrama, tá? Você vai buscar aqui. Aí eu tenho que fazer login. Eu não lembro nem do meu login aqui. Deixa eu ver se eu acho meu login aqui. Vai pedir senha aqui. Deixa eu ver se eu acho minha senha aqui. Aqui, ó. Aqui algumas coisinhas que eu fiz aqui. Ó. É, aí eu posso estar pegando os elementos aqui, ó. O Arduino está aqui. Aí eu pego o Arduino e ponho. Só apagar isso aqui. Aí, microservo. Teve uma equipe aí que usou esse sensor, que é um sensor de nível, né? Que usou como nível. Sensor de temperatura tem esse sensor aqui, ó. LM317. Então você tem todos os elementos aqui, chave LED. Então você pode fazer no próprio protoboard aqui, tá? É uma forma, não quer dizer que a forma é essa, não. Tá para você fazer a documentação, tá? É nesse sentido aí que você perguntou, Pedro? Que bom. Tá, tranquilo, né? Não quer dizer que tem que ser feito aqui, não. Tem lugar que faz desenho melhor, tá? Um dos mais usados aí que eu vejo o pessoal comentar é isso aí, que a gente usou na pandemia para dar aula de Arduino. Então, isso aí, quem acessa, né? Só usar um Gmail aí, você acessa e faz tudo, tá? Eu, em aula presencial, eu uso outras ferramentas para fazer. Tá? Eu prefiro o Proteus. A escola que eu trabalho aqui tem o Proteus. Tá? É muito mais tranquilo para documentar. Mas aí é uma realidade da sua escola, a qual eu não conheço. Mas nesse sentido aí que de diagrama, não é coisa de outro mundo, não. É só documentar, interligando os componentes que vocês estão usando. Especificar os componentes e gerar uma forma de interligação entre eles, tá?
Se você não tem um software e tudo lá, e quiser fazer lá no Paintbrush lá, vale. Qualquer desenho que você fizer, faz à mão, pode tirar uma fotografia, faz o documento num papel, tira uma fotografia e põe no PowerPoint, o que for melhor para vocês. É nesse sentido aí. Tranquilo? Mais alguém tem alguma pergunta? Sofia, foi bem claro para você na resposta? O que que o Caio está escrevendo? Sim, pode. Tranquilo. Pode ser, pode ser foto sim, ô Caio. Tá? De conexão. O ideal é que fosse um diagrama, né? Tá? Mas é de conexão, tá? Se você fez a conexão. Mas como o sistema com Arduino, né? O diagrama já na realidade não é um diagrama, é um esboço. Se você tiver uma foto bem nítida aí, dá tranquilo. E a programação é só é o texto, copiar o texto. Dá um print na tela que fica bonitinho, por causa ele leva o sistema de indentação, de tudo, lá da ferramenta que você usou para programar o Arduino, fica mais bonito, tá? Mas se você copiar só o texto também, não está errado, não. Lá, galera, tô aqui para disposição de vocês para ajudar. Quem tem dúvida com o projeto aí, é lógico que eu não tenho como dar resposta técnica a nível de funcionamento do projeto de vocês, que eu não conheço o projeto de vocês, mas o que eu puder apoiar aí, né, na relação da documentação, da ideia, se tiver dúvida sobre alguma coisa aí antes de enviar, estou aqui à disposição, tô por conta de vocês. Tá? O que eu tinha para passar aqui hoje aqui é só isso aqui, ó. Até aqui. Então, o tempo aqui é para tirar dúvida de vocês. A gente fechar esse sistema, né? Nossa última aula.
Mais alguma dúvida, galera? Estava respondendo o questionamento de um aluno, colega suas aí. Olha, se ninguém tem nenhuma dúvida, tá? Ninguém está manifestando, vou encerrar a gravação aqui, tá? Mas vou continuar com a sala aberta. Se alguém tiver alguma dúvida aí, é só pode postar aqui, tá? Ou se a sala encerrar o horário dela, aí vocês podem mandar no aplicativo de mensagem que eu tento responder para vocês o mais rápido possível. Tranquilo? Desde já agradeço a vocês, a participação e tudo. Tá? Tenham um excelente final de ano. Tá? Aproveitem esse fim de curso aí, né? O curso está acabando. Tá? Uma excelente formatura para vocês aí. Tudo de bom, foi muito bom trabalhar com vocês. Tá? Até mais, até a próxima.